Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E se você é praticante de artes marciais ou pelo menos gosta de artes marciais, fica nesse vídeo. Principalmente você que pratica Taekwondo ou gosta de Taekwondo, porque eu vou falar especialmente do Taekwondo nesse vídeo. E o que eu vou dizer nesse vídeo, infelizmente vai deixar muitos praticantes de Taekwondo revoltados, mas é a verdade. Durante anos contaram pra gente uma história bonita sobre a origem do Taekwondo. É uma história que chega a dar orgulho aos praticantes, só que ela não é bem assim. É como aquela criança que cresce acreditando em algo mágico, mas um dia ela descobre que tudo não passava de uma mentira bem contada. Pois é, e se você pratica Taekwondo, talvez esse é o momento de você descobrir a verdade por trás daquela linda história que contaram pra você e pra mim também sobre a origem dessa arte marcial coreana. Poucas pessoas sabem, mas o Taekwondo é basicamente uma versão do Karatê japonês, do Karatê Shotokan. E a verdade é que Taekwondo nada mais é do que Karatê. O general Choi Hong-hee, criador do Taekwondo moderno, era 7º Dan em Karatê Shotokan. E quando a ocupação japonesa da Coreia terminou, ele começou a desenvolver o que mais tarde chamaria de Taekwondo. E se você assistir aos vídeos de Taekwondo daquela época, você vai perceber que era praticamente o mesmo estilo. Mesmas bases, mesmos movimentos, as mesmas defesas, até os tools, que são as formas coreanas, eram totalmente idênticos aos katas do Karatê. Porém, havia um problema. A Coreia tinha acabado de sair de décadas de dominação japonesa e o sentimento nacionalista era muito forte. Por isso, Choi Hong-hee queria dar uma identidade coreana à sua nova arte marcial. Então ele começou a criar ligações entre o Taekwondo e as antigas artes coreanas, como o Taekyon, Subak e até os lendários Hwarang, que eram os jovens guerreiros do antigo reino de Silla, uma pequena província da Coreia. O problema é que essas artes estavam quase extintas. Então, para reforçar a ideia de uma arte 100% coreana, Choi Hong-hee acabou misturando fatos e lendas, tentando reconstruir a história. Mesmo assim, ele nunca negou as influências do Karatê. O Taekwondo que ele criou ainda carregava uma base japonesa. E isso pode ser visto até nos dias de hoje. Se você praticar Taekwondo ITF, você vai ver que é bem parecido com o Karatê. Na mesma época, outros mestres coreanos abriram seus próprios kwans, que são escolas de artes marciais. E a maioria deles também vinham do karatê, do judô, aikido ou alguma outra arte marcial japonesa. E eles ensinavam essas artes adicionando elementos coreanos e novos nomes. E com o passar do tempo, o governo coreano interveio e forçou a unificação dos kwans sob um único nome, Taekwondo, e sob a liderança do general Choi Hong-hee, nascendo então oficialmente o Taekwondo. Mas a história não termina aí. Choi entrou em conflito com o governo. Então, em 1966, ele rompeu totalmente com o governo e criou a ITF. Enquanto isso, o governo criou outra federação, a WTF, hoje chamada apenas de WT. Eles queriam transformar o Taekwondo no símbolo nacional e olímpico e apagar totalmente qualquer história, qualquer ligação com o Karatê. Então, eles começaram mudando o logotipo, que antes era o punho fechado, que é símbolo típico das artes marciais japonesas. Aí foi substituído por uma figura de uma pessoa chutando, para poder representar o Taekwondo, que é uma luta que usa os pés. E depois mudaram as formas. Os tools do antigo Taekwondo, que era bem parecido com os katas, foram substituídos pelos ponseis e tekugs, que são sequências inspiradas na bandeira da Coreia, naquele símbolo do Yin Yang e em outros símbolos da cultura coreana. E até a forma de lutar mudou. As bases ficaram mais altas, os movimentos mais leves, mais circulares, priorizando bastante os chutes rápidos e as sequências. Tudo para poder criar uma arte visivelmente única e totalmente coreana, algo mais similar com as artes marciais tradicionais da Coreia.
Mas no fim, por trás de toda essa identidade nacional, as raízes do Taekwondo continuam ligadas ao Karatê japonês. E reconhecer isso não diminui a arte, pelo contrário, pelo menos no meu ponto de vista, o Taekwondo é a melhor arte que existe no que diz respeito a chute, a técnicas de pé. Não existe arte marcial nenhuma que se iguala ao Taekwondo. No que diz respeito às técnicas de chute, o Taekwondo é o melhor que existe nessa área. Mas é aquilo, né? Mesmo que eles mentiram para nós sobre a origem do Taekwondo, tá tudo bem, vamos continuar fazendo Taekwondo, chutando a cabeça da galera e a vida que segue. Se você quiser se aprofundar ainda mais na história do Taekwondo, eu recomendo o vídeo do mestre Alexandre Coelho. Ele explica tudo em detalhes, tudo que eu disse aqui nesse vídeo ele vai explicar detalhadamente. E eu deixei o link aqui na descrição. Pois é, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça, se inscreva no canal e me ajude a chegar a 10 mil inscritos. Valeu, galera!